Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu quero falar com você sobre como resolver conflitos à luz da Bíblia. A vida diária podemos nos encontrar envolvidos em conflitos com outras pessoas, não é verdade? Não é fácil reagir da forma correta no meio de um conflito, mas a Bíblia tem bons conselhos para acalmar os ânimos e resolvê-los. Pense nisso. Perdoar é o caminho, o início da solução. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Veja o que diz em Colossenses 3,13. No fim de todo conflito é preciso incluir o perdão. Quando não há perdão, vem ressentimento e mais conflitos podem acontecer. Perdoar restaura amizades, mas você precisa entender que existem ferramentas poderosas que podem nos ajudar. Então vamos à palavra do nosso encontro semanal e aprender quais são essas ferramentas. Então nós falamos em Mateus 5,8, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aí nós comentamos, para estarmos habilitados por Deus, precisamos resolver e ter princípios cristãos. Então, para resolver, Deus está falando na palavra, para a gente resolver conflitos, para a gente ser pacificadores chamados filhos de Deus, nós temos que ter princípios cristãos. E depois, nós falamos também que todo conflito pode ser definido como divergência entre duas partes, ou seja, vai gerar discussões, vai gerar atritos, vai gerar tumultos, e vai ter outras atitudes que possam prejudicar o ambiente. Então, assim, normalmente os conflitos tornam o ambiente hostil, o ambiente perturbado. Então, a gente deixa aquele ambiente carregado. Então, é isso que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E esses conflitos são gerados em família, um momento familiar, ou empresarial, onde você trabalha, ou social, com amigos. Então, ele gera conflitos e nós temos que saber como é que a gente faz para tratar isso à luz da Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar como é que a gente faz esses pontos. Então, para conseguir combater o problema o mais rápido possível e evitar consequências graves, você precisa entender. Aí eu levantei, são 8 pontos que a gente precisa entender como é que a gente vai fazer gestão desses conflitos. E quais são esses pontos? O primeiro que eu coloquei foi qual a importância em administrar conflitos. O segundo, quais benefícios são gerados ao administrá-los. O terceiro, quais os tipos de conflitos que existem. O quarto, quais as causas para os conflitos interpessoais. Quais são os estágios dos conflitos. O quinto, o sexto, como administrar os conflitos. E o sétimo, qual é o papel do líder, dos pais, marido e esposa. Tudo isso a Bíblia vai nos falando, vai nos ensinar. Então eu levantei, foram 8 pontos. Então, como extrair resultados positivos dos conflitos. A gente tem que aprender com os conflitos, como é que a gente vai resolver e como a gente vai transformando todos esses problemas em situações possíveis. Então, nós vimos os 4 primeiros itens, nós vimos. Então, hoje nós vamos falar sobre o 5º item, que são quais são os estágios dos conflitos, como que nós vamos administrar esses conflitos, qual é o papel do líder, dos maridos e da esposa, e como extrair resultados positivos. São esses 4 pontos que nós vamos tratar hoje. Eu só vou dar uma repassada, como vocês não tiveram aqui, deixa eu só colocar aqui os 4 que nós vimos assim, rapidamente, para a gente entrar no tema. Que o primeiro era qual a importância de administrar conflitos. De onde vem isso? Assim, você está numa organização, num ambiente familiar, social, sempre há disputa de comando. Então, assim, ele acontece justamente, os conflitos, por uma disputa de domínio, quem vai mandar. Então aí que começa a nascer o domínio, alguém tem que dominar e alguém quer dominar. Então a Bíblia nos ensina justamente isso, como é que a gente vai gerar esse controle na gestão. E depois, o segundo é que benefícios são gerados ao administrá-lo. Então, uma vez que a gente consegue administrar, a gente vai gerar um ambiente positivo, extremamente positivo para qualquer área. Então, quando você consegue controlar, você resolve esses problemas de uma maneira mais fácil, uma maneira mais inteligente. Então, foi isso que nós falamos. Então, você vai melhorar todo o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento familiar, e você aumenta a motivação e renova o ambiente. Então, esse foi o segundo quesito.
O terceiro, quais são os tipos de conflitos que existem? Então, o primeiro é o interpessoal, o segundo é o intrapessoal, que nós falamos. Depois, o quarto é quais as causas para os conflitos interpessoais. Então, nós relatamos alguns pontos, que é o excesso de competição no ambiente, isso gera conflito. Aí a diferença é de personalidades, desalinhamento em termos de informação e percepção, a escassez de recursos necessários, a mudança brusca sempre geram tensão e medo. Então foram esses quatro que nós colocamos e nós falamos sobre esse assunto. E aí eu citei para vocês um provérbio que diz assim, ó, provérbio 18:13, que você tem que fazer, ouvir antes de falar, que o provérbio 18:13 diz, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então sempre o conselho é justamente esse, você tem que ouvir antes para você depois falar, porque assim Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Normalmente a gente atropela, quando você fala sobre um conflito, você quer falar muito mais do que o outro, então você vai acabar gerando mais tensão, você vai acabar, ao invés de resolver o problema, você vai gerar outro tipo de problema. Depois, à luz da Bíblia, nós falamos sobre que você tem que responder com calma. No Provérbios 15:1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então aí eu falei que gritar só piora a briga. Então normalmente acontece isso, você começa a extrapolar, você não responde com calma. Então você tem um foguinho ali, você mete mais gasolina. Imagina o que vai acontecer. Então você vai gerar uma tensão maior. E eu comentei que nós não devemos ser calor. Em qualquer discussão, em qualquer conflito, nós devemos ser luz. Em 1 Pedro 2:9 também diz assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus fala assim, que nos elege como geração eleita, e que nós temos que gerar luz, não temos que gerar calor, não temos que gerar tensão. Então foi isso que nós falamos, o quarto conflito. Depois aí eu coloquei também que a gente tem que fazer o seguinte, ignorar o insulto. Normalmente no conflito a gente é insultado. Aí Provérbios 12:16 diz assim, olha, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então a prudência nos leva a ser uma pessoa sensata e não insensata. Então assim, durante a briga nós dizemos coisas que não devíamos fazer. E o outro perde, para que justamente esse descontrole vem para você perder o controle. Então você é insultado, você tem que ignorar, porque você tem que ter maturidade suficiente como cristão para que você não entre nesse jogo. É um jogo desigual, então não é um jogo que Deus quer que você faça, nem que a gente esteja nele. Deus quer que você esteja no controle e não no descontrole. Aí nós falamos também que a gente não deve retrucar, porque se nós retrucarmos, é mais tensão. Então o que diz em Romanos 12:17? Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então quando você retribui mal por mal, você perde toda a razão. Retrucar só piora a briga. Se você agir de forma correta, você terá vantagem moral. Então é isso que nós falamos na semana passada. E agora nós vamos entrar no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo tema, que são quais são os estágios dos conflitos, como administrar esses conflitos, qual é o papel do líder, dos pais, marido e esposa, e como extrair resultados positivos dos conflitos. E aí a gente fecha esse assunto hoje para a gente aprender a lidar com conflitos. Não é fácil você lidar com conflitos. Então, se você tem um conflito familiar, é complicado. Se você tem um conflito dentro da empresa, com o seu líder, também é complicado. E se a gente tem um conflito com um amigo, também. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Então, assim, quais são esses estágios que nós temos? Então, os estágios dos conflitos que nós podemos classificar em 5 potenciais problemas. Então, nós temos 5 potenciais problemas que nos levam a esses estágios. E a gente vai ter que sair desse embaralho todo. Então, a primeira oposição é o potencial ou incompatibilidade. Então, normalmente a gente não tem uma compatibilidade com a pessoa com quem a gente está se convivendo. E isso vai começar a gerar uma tensão, uma disputa. Você vai começar a ver o que a pessoa fala, vai te incomodar.
Então nós temos que ter a sabedoria de Deus para que a gente possa orar por essa pessoa. E Jesus fala que nós temos que orar para os nossos inimigos. Orar para o amigo é fácil, que nem nós terminamos a oração, vamos orar pelos amigos. Isso é fácil, beleza. Agora, assim, quando você vai orar para o inimigo, é complicado, porque você tem que colocar muito mais amor do que você imagina. Então você tem que tirar toda a sua vaidade, todas as suas angústias, todos os seus remorsos que você tem contra aquela pessoa e afastar. Porque, assim, no fundo, são rejeições que a gente está gerando para a pessoa e você está gerando rejeição para você mesmo. Então, essa incompatibilidade, nós temos que saber trabalhar essas incompatibilidades. Então, é isso que nós estamos trazendo como os estágios que vai nos levar a um estágio melhor perante a Deus. E o segundo, a cognição e a personalização. O que quer dizer com isso? Que é um processo de aquisição de conhecimento. Então, você passa a começar a se conhecer. Você começa a se conhecer e você começa a conhecer a outra pessoa. Então, fica mais fácil de você resolver os problemas, resolver esses conflitos. Então, você vai direcionando toda aquela sua atenção, todo aquele seu medo, toda aquela sua angústia para uma solução do problema, porque você começa a conhecer a pessoa, você começa a conhecer por que ela está gerando aquele problema, porque talvez você não consiga falar com ela. Então, assim, tudo aquilo que você coloca de um processo que você não conhece, então você começa a querer dominar pelas suas próprias forças. E Deus nos ensina que nós temos que ter a força dele, o braço é dele, o seu corpo está aqui nesse planeta, é para que Deus possa usar. Então Deus tem que nos usar. Então, assim, a gente pede, Deus, usa-me, mas a hora que ele vai te usar, você faz que nem o povo hebreu, que é ser rebelde, que é você quer agir pelas suas próprias forças, pelos seus próprios braços, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. E você não vai chegar lá se você for pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua força. Você tem que pedir a força e o conhecimento de Deus. E a terceira são as intenções, a estratégia afirmativa. Então a gente busca satisfazer os próprios interesses. Então num conflito a gente quer buscar os nossos interesses. Então você quer buscar satisfazer talvez o interesse do seu amigo, você vai em defesa do outro. Ao invés de você ajudar e você trazer a paz, é aquele negócio que eu falei para vocês. A gente vai colocar gasolina onde tem só um pequeno foguinho ali. Isso vai virar um ambiente totalmente distorcido, um ambiente prejudicial, e ninguém vai conseguir conviver num ambiente assim. E isso acontece no ambiente familiar, acontece no ambiente empresarial, às vezes entre sócios você tem problema porque um colocou um probleminha, aí o outro vem e aumenta o problema, o tamanho do problema. Então, assim, você tem que saber fazer essa gestão desse conflito e como é que a gente vai administrar. Então, são isso que nós estamos colocando. É fácil você ter essa leitura? Nós temos que ter essa leitura. Então, você chega no ambiente, você tem que ter essa leitura. E para que você entre num ambiente, qual é o caminho que nós temos que ter? Antes de você ir para aquele ambiente, você tem que orar para os seus inimigos, você tem que orar para os seus amigos, para que Deus prepare aquele ambiente, para que Deus envie os seus anjos ali para guardar aquele ambiente, para limpar aquele ambiente. É dessa forma que a gente vai trabalhando. Assim, todo mundo conhece o Salmo 91, todo mundo conhece. Então, assim, ali diz que Deus coloca os anjos ao nosso dispor. Então, assim, nós temos que saber utilizar esses mecanismos para que a gente possa limpar o ambiente. Então, dessa forma que a gente vai limpando o ambiente. Então, a gente vai buscando satisfazer não os nossos interesses, não o interesse de outros, e sim qual é o interesse de Deus, qual é a vontade de Deus. É isso que nós temos que ter. Então, limpar esse ambiente. O quarto são o nosso comportamento. Então, depois lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem o comportamento e como é que a gente resolve esse problema de conflitos com o nosso comportamento. Existe uma técnica para você fazer isso, existe uma forma de você fazer essa leitura. Então a gente vai ler como é que isso acontece. Então, assim, as pessoas às vezes até conhecem, mas não colocam em prática. Então, pode ser assim, mas é um negócio tão simples assim. Mas o simples é o que às vezes é complicado. Então, assim, se todo mundo fizesse o que é simples, não teria grandes problemas no mundo. Então, assim, ninguém quer fazer o simples, todo mundo quer fazer o complexo. O complexo você nunca chega à perfeição. O simples já está pronto, é muito fácil de resolver. O quinto, as consequências em conviver com os problemas. Então, quando a gente gera conflito, quando a gente gera problema, a gente vai ter consequências.
Então você vai ter que conviver com os problemas. Eu não preciso conviver com problemas. Eu tenho que resolver esses problemas e não conviver com eles. Se você for conviver com um problema, você vai gerar um problema para a sua vida, você vai ser aquela pessoa que não vai conseguir dormir, vai estar todo dia dormindo com o problema e acordando com ele, dormindo com ele e acordando. Então vai gerar um desgaste desnecessário para a sua vida. Então não é isso que nós queremos. Aí o sexto item que nós temos é como administrar os conflitos. Então, assim, os conflitos acontecem em ambientes familiares, no trabalho, ou empresas, nas equipes, e também, como falamos, no pessoal, ou seja, comigo mesmo, no meu interior. Eu comentei com vocês assim, a grande luta que nós temos é interna. Você está com um problema, você fica dormindo com ele, acordando com ele, dorme com ele e acorda. Então você fica ruminando aquele problema e você vai gerar mais conflitos. A melhor forma para você administrar esse conflito é você entender que você precisa mudar sua forma de ouvir, sua forma de sentir, quais são os problemas que você está gerando. Então você precisa saber ver, você precisa saber ouvir e você precisa resolver esse problema. Quando você sente, quando você vê o problema, quando você ouve o problema, com certeza você sente e quais são os problemas que estão sendo gerados para você. Então você tem que saber que você tem que mudar, você tem que filtrar essas coisas que chegam até os seus ouvidos e afetam o seu coração. E tudo isso é processado no seu cérebro. No meu cérebro são processadas todas essas informações. O que você vê, o seu cérebro processa. O que você ouve, o seu coração sente e o seu cérebro processa. E aí você vai sentindo toda essa angústia, todo esse sofrimento e você vai ruminando isso. E isso você não consegue resolver esses problemas. Então, como é que você vai administrar esse problema? Olha só como é simples, mas é complicado. Olha. Você tem a primeira informação, que é a sua visão, a sua audição, o seu sentimento. Eu comentei com vocês, a gente vê, a gente ouve e a gente sente. E aqui começa o problema. Então, assim, o que você vê? Eu vejo novela. Você pode ter certeza que em algum momento vai te passar alguma coisa que você está vendo que vai jogar você de frente com o problema, com o conflito. A pessoa fez tal coisa que magoou a outra, e aí você foi para desforra. Você vai ver aquilo lá vai ficar trabalhando de você, você talvez vai começar a praticar essa mesma coisa. O ouvir é a mesma coisa, o que você ouve? Então a gente precisa começar a filtrar isso, porque quando você vê e você ouve, fatalmente você vai sentir, tudo isso você vai sentir. E aí você tem o segundo, que é o senso, é a direção que você vai tomar com essas informações que você recebeu. O seu cérebro está trabalhando. Então, assim, ele vai te dar uma direção. Qual é essa direção que ele vai te dar? Ele vai te dar uma convicção. Você vai estar convicto do que aquilo que você viu, daquilo que você ouviu e do que você está sentindo, está caminhando do que é correto. Então, você começa a inventar historinhas para você mesmo, para justificar as suas atitudes e as suas reações que você está tomando. Então, aí que começa o perigo. Então, você tem, por enquanto, são 3 informações que você tem. Que é a sua visão, a sua audição, que você viu, que você ouviu, que você sentiu. O seu cérebro está trabalhando para você ter uma direção dos problemas. E aí você forma uma convicção. Quando você formou uma convicção, você tem o quê? Você tem uma certeza. Eu estou certo. E aqui que começa o seu erro. Tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você sentiu, isso é uma verdade absoluta para você. Aí você começa a ter problemas. Você chegou aqui, como é que eu resolvo isso? Aí eu estou certo, mas você está vendo que ao invés de resolver o problema, você aumentou o conflito. Então, se você aumentou o conflito, como é que eu vou sair dessa situação? Eu tenho que resolver. Então, assim, não é você vendo o que os outros estão te dizendo e nem o que você está ouvindo. Você tem que ver o que Deus está te mostrando. Então, você tem que falar com Deus. Você tem que ouvir o que Deus está falando. E você tem que sentir que a palavra dele te faz você crescer, te faz você avançar, te faz você prosperar, te faz você abundar. É isso que Deus quer que você faça. Então, há uma solução para mim resolver isso. Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo da seguinte forma, olha. Eu começo a alterar o meu comportamento. Então, assim, todo o seu comportamento você muda. Se eu mudo o meu comportamento, eu modifico
meu pensamento. Se eu modifico o meu pensamento, eu começo a modificar o meu sentimento. Então você muda. Então você não vai ouvir mais não vai ver mais aquelas novelas, aqueles filmes que te prejudicam, que traz só você para baixo. Você não vai ouvir o que o povo está te dizendo. Ah, a pandemia está aí, está morrendo gente, mas você está vivo. Então é isso que você tem que ter em mente. Assim, você tem a oportunidade de ouvir coisas boas. Você tem a oportunidade de sentir coisas boas, de viver coisas boas, viver momentos bons. Mas a gente valoriza mais o problema do que a sua própria coisas boas que Deus está te dando. Então aí nós chegamos ao seguinte, que eu tenho que construir uma nova crença. Então, como é que eu resolvo, como é que eu crio uma nova crença? Justamente você alterando seu comportamento, você modificando seu pensamento e você modificando seu sentimento. Você cria uma nova crença, você cria uma nova situação, você cria uma nova verdade. Então aí você forma um novo ciclo da sua vida, que você vai fazendo justamente, deixa eu voltar aqui para a gente focalizar. Então você justamente altera o seu comportamento. Então você tem umas crenças novas, você esqueceu tudo daquela forma. O que você vai ver não é as mesmas coisas que o mundo está querendo te mostrar, porque no mundo tereis aflições. É isso que Jesus disse, que a gente vai ter aflições, mas ele diz em seguida, eu venci o mundo. Então, o que está aqui do lado esquerdo, onde está a informação, que é a visão, a audição, é o mundo te mostrando como é que você tem que ser, como é que você tem que se comportar. Do lado direito, Jesus está dizendo para a gente o seguinte, olha, você tem que se alterar, você tem que mudar, você tem que ter novos pensamentos, você tem que ter novos sentimentos. O seu comportamento não pode ser igual ao do mundo, que o mundo te oferece, que o mundo te dá. Então é isso que ele está nos dizendo, para que a gente possa mudar, para que a gente possa nos transformar, para que ele possa nos restaurar. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente haja uma restauração. E aqui, olha, o sétimo, qual é o papel do líder, dos pais, das esposas? Então, a gente tem aqui, olha, em 1 Pedro 3,7, diz assim, olha, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, esse é o comportamento que tem que ter dentro da família. O marido, a esposa, é a mesma coisa. Hoje a mãozinha que tá rapidinho aqui. E aí, em Deuteronômio 32:46, Deus diz assim para nós, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Então, o que Deus quer? Que a gente, como filhos dele, que nós possamos obedecer a sua palavra. O que ele está nos falando seja direção para as nossas vidas, e nós temos que ter justamente isso dentro de nós, para que nós possamos guardar no coração todas as palavras que ele está nos dizendo hoje, tudo que ele está nos mostrando hoje, a visão que ele está nos dando, o que ele está nos mostrando, é isso que ele quer que nós façamos. Então, como em Josué 22:14, ele diz assim, olha, com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. O que quer dizer aqui? O líder mandou Josué e encaminhou as pessoas para ir lá ver a cidade. O que era a cidade? Foram 10. 2 voltaram e disseram coisas boas e maravilhosas. Os demais voltaram e nos disseram justamente o quê? Os 10 que voltaram disseram justamente o quê? Disseram que a terra tinha gigantes, tinha isso, tinha aquilo, só tinha problema. Mas 2 é o que conseguiu resolver uma situação, transformar o que era problema para muita gente, ele conseguiu trazer a paz para Josué, para que ele pudesse tomar a terra prometida. Então lá havia abundância. Então assim, normalmente a gente tem medo de falar, a gente tem medo de se expor. Então o que Deus está nos falando justamente hoje é que nós todos somos líderes. Deus falou que nós podemos ser sacerdócio dele. Então assim, o que é você ser um sacerdócio? Você está à disposição dele para reinar. Deus quer que nós reinemos. Então é isso que ele quer que nós façamos. E aqui no 8º, aonde nós estamos hoje, então ele diz o seguinte, olha, como extrair resultados positivos dos conflitos. Então como é que a gente vai extrair esses resultados positivos de conflito?
É difícil a gente entender que a gente tem que, de um conflito a gente vai trazer coisas boas. Você vai trazer para você o quê? Um aprendizado. Você vai aprender com aquele momento que você passou, aquele momento que você teve de conflito, você vai valorizar o que você passou. Então, para extrair proveito do conflito, é necessário entender sua natureza e o lado positivo de cada situação. Então, em cada situação, em cada conflito, nós temos problemas para ser resolvidos. Então, a gente vai resolver, a gente vai aprender com aquele conflito. Você vai tirar todos o que é seu interesse, o interesse de outros, e vai ver a opinião de cada um, a necessidade de cada um. E você vai dar valor naqueles conflitos, e você vai buscar recursos e caminhos para que possa ser resolvido. Então, normalmente, cada um tem uma ou mais razões que podem ser avaliadas, discutidas e resolvidas pacificamente. Então, a gente sempre, do conflito, a gente tem que olhar e como é que a gente vai resolver pacificamente aquele problema, aquele conflito. E dali, quando você consegue pacificamente resolver, você vai tirar os melhores proveitos daquela situação. É isso que Deus está nos falando, Deus está nos ensinando através dessa palavra. Então, assim, o que vai te levar a você conseguir extrair grandes proveitos dos conflitos, justamente é a palavra de Deus. É onde a gente vai conseguir resolver e equacionar todos esses problemas. Aí, olha, continuando, o mais importante, além de entender a natureza de cada conflito, é saber separar as pessoas dos problemas. Então, uma coisa é o problema, outra coisa são as pessoas. E normalmente a gente mistura tudo isso, tudo num balaio só. A gente coloca a pessoa e o problema tudo junto. O problema é a pessoa, o problema não sou eu. Então a gente começa a misturar. E é isso que Deus está falando o seguinte: separa o que é a pessoa, o que é o problema. Então resolve uma coisa, você vai resolver o problema. Você não vai resolver a pessoa. Eu não mudo ninguém. Eu não vou conseguir mudar vocês. É vocês que vão conseguir automaticamente se mudar. Que a gente rotular o oponente. A gente vai rotular o oponente e achar que o problema está nele e não na origem do conflito. Então é isso que nós temos que ver. Que sempre o problema não está na pessoa, está na origem do problema. Então quando isso ocorre, quando ocorre, você começa a rotular a pessoa, vai surgir briga, vai surgir impasse, vai surgir desavenças, vai surgir as injúrias, as calúnias, as ameaças e as vinganças. É isso normalmente que a gente vê em conflito. Então Deus nos ensina justamente a trabalhar tudo isso. Ele fala assim, resolve o conflito, não a pessoa. A pessoa não tem nada com isso. Então assim, ora por ela, tenta falar com Deus para que ajude, que ela comece a ver coisas novas, tenha novos comportamentos, tenha novos sentimentos, tenha novas visões. É isso que nós temos que ter. Então o lado positivo dos conflitos, quando resolvidos com base na razão e na natureza, nós mobilizamos recursos e energias entre as partes. Então você vai trazer um novo ambiente para aquele local. Nós vamos trazer uma paz, uma tranquilidade para que nós possamos resolver todos esses conflitos. É isso que Deus está nos falando, para que nós possamos resolver esses conflitos. E é fácil resolver? Não, não é fácil resolver. Então assim, o que nós temos que ter justamente é a maturidade espiritual, é saber que Deus está falando conosco e que nós possamos resolver e equacionar todos os problemas, recursos e energia entre as partes. Então, eu vou finalizar com vocês dizendo que a gente gera um ambiente positivo, a gente gera um ambiente de paz, de harmonia e tranquilidade. É isso que Deus quer, que a gente resolva os conflitos e não resolva mudar as pessoas, resolver mudar aquela situação. Então, para finalizar, eu quero recapitular com vocês, que vocês pensem justamente nesse gráfico aqui, olha. Então, assim, que como a gente resolve essa situação? Então, só relembrando que nós temos a visão, a audição, o sentimento, que nós temos um senso, que nós temos uma convicção, que nós temos uma certeza e que nós criamos crenças que são verdadeiras para nós. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos o seguinte, que nós alteramos o nosso comportamento, como Paulo diz lá em Romanos 12:2, para que nós não nos moldemos a esse modelo desse mundo, que nós nos moldemos ao modelo que Deus nos ensinou. Então você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar o seu pensamento, você vai mudar os seus sentimentos, e você vai construir uma nova crença. Essa crença na palavra de Deus é o que vai te fazer você mudar, você se transformar, você se restaurar, e você vai formar esse novo ciclo que você vai ter. Então, alterando o seu comportamento, modificando seus pensamentos,
e você cria uma nova situação e você tem uma nova visão para que você possa resolver todos os conflitos da sua vida. Então essa é a palavra de hoje que nós fechamos. Como é que você gera, como é que você administra, como é que você faz gestão de conflitos. Isso, gente, serve para a gente, tanto que estamos aqui nesse grupo de oração, como serve para você viver uma vida profissional. Então você começar a aprender na palavra de Deus como é que você vai ser instrumento dele no ambiente empresarial, no ambiente onde você trabalha, no ambiente com os amigos que você vive, que você está vivenciando, no ambiente familiar. Você vai ter uma mudança total e as pessoas vão ver essa mudança total, porque você não vai ser aquela pessoa que vai pegar a informação, você vai dirigir do jeito que você acha a sua vida, do jeito que você pensa, do jeito que você se convence, e você cria as verdades que você acha que é, ponto final. Mas Deus está dizendo que nós temos que ser o quê? Um comportamento novo, um pensamento novo, um sentimento novo. Então você faz o quê? O que Jesus falou assim, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Então, nasça de novo, Nicodemos. Nasça de novo, Nicodemos. É isso que nós temos que fazer, nascer de novo. Então é isso que é o nascer de novo, você mudar o seu comportamento, você mudar o seu pensamento, modificar o seu sentimento. Seu sentimento tem que ser um sentimento focado no altar de Deus, para que nós possamos vivenciar esse momento. Ok? Eu quero nesse momento orar, encerrar, pedindo a Deus para que Deus nos fortaleça, nos tire todos esses inimigos que estão dentro de nós, que nós possamos vencer todas as batalhas, que nenhum inimigo é maior do que o nosso Deus. Eu oro pelo nosso Brasil, eu oro pelos nossos governantes, eu oro pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros que estão cuidando dessas pessoas que estão nas UTIs. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe todos esses profissionais. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário. Um forte abraço e até amanhã. Esse é meu Instagram, @AdailtonRodrigues9.